Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a nossa live da Cinemateca. Para quem ainda não conhece a plataforma, convido para conhecer um pouco mais da produção audiovisual bauruense. E hoje eu estou conversando aqui com o Lucas e com a Sara, que estão representando o Jornal 2. Gente, bem-vindos. Falem um pouco de vocês. Bom, boa noite. Agradeço o convite. Eu sou o Lucas Mendes, sou editor, repórter do Jornal 2. Aqui em Bauru trabalhamos com jornalismo independente desde 2017 e com produção audiovisual também. Olá, gente, boa noite a todos. Eu sou a Sara Vitória, atuo como produtora audiovisual e cultural no Jornal 2. Agradeço o Ano o convite, a Cinemateca também e o espaço para a gente poder falar sobre o fluxo. Gente, a gente ficou muito interessado no filme de vocês, né? É um filme longo, com apoio de um edital do Estado. Acho que sempre é interessante a gente trazer para a população qual é o tipo de conteúdo, né? Porque a gente também tem um pouco dessas dúvidas quanto aos editais. Eu queria saber como que surgiu a ideia do filme. Vai lá, Sara. Então a ideia do fluxo, o fluxo, na verdade, ele foi contemplado pelo edital, mas dentre há várias outras iniciativas no jornal. Então a gente foi contemplado por esse edital, mas durante o ano de 2019 a gente teve várias coisas que a gente produziu no mesmo edital. Então não foi só o documentário. Então a gente teve produção de videoarte, a gente teve produção de zines, acho que foram 4 videoartes e 4 zines, e aí a gente produziu ao longo desse ano. E o documentário, ele também estava escrito nesse edital, mas ele não especificava o que era necessariamente, né? Estava apenas documentário. E aí, ao decorrer do ano, a gente foi tendo reuniões, conversando, e aí, em uma reunião, a gente falou, bom, vamos fazer um documentário, né? Agora a gente vai ficar no documentário. E a gente foi pensando o que a gente fazeria. E aí, seguindo, né, já as produções, o cunho do Jornal 2, o que a gente preza, a gente viu, a gente já fazia vídeos sobre batalhas de rap em Bauru e sobre a cena cultural independente, a movimentação cultural que existe em Bauru. Então aí a gente falou, meu, vamos fazer sobre rolês em Bauru, rolês que sejam na rua, sobre o fluxo. E aí a ideia foi se afunilando assim no decorrer, mas basicamente iniciou como os rolês de Bauru, tanto que a gente pensou inicialmente o que é muito forte em Bauru, né? O rap, o funk, a cena musical. Então a gente tinha até cogitado no início fazer também sobre o pagode em Bauru. Mas aí, ao decorrer, a gente viu que ia ser muita coisa também, porque a gente pensou no tempo do documentário. Aí a gente acabou fechando como a cena do rap e a cena do funk em Bauru. Foi mais ou menos assim que surgiu. Sim, sim. Só importante ressaltar, eu acho que é muito importante mesmo, que a gente foi contemplado com o edital do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, mas como um projeto jornalístico, né? Então a gente foi contemplado enquanto Jornal 2 para produzir conteúdo, publicações, conteúdos culturais para o Jornal 2. E aí a gente colocou algumas contrapartidas, porque, né, na ingenuidade também de participar de edital, a gente acabou achando que deveria colocar um monte de contrapartidas assim para ter mais chance de ser aprovado. E então surgiu como uma coisa muito pequena, assim, vamos fazer um documentário ali, põe que vai fazer um documentário, a gente vai ter chance e tal. E fomos aprovados, foi muito bacana, assim, com o pouco tempo de existência do Jornal 2 ter sido aprovado no edital, assim, do porte do PROAC, como a única iniciativa do interior nesse edital específico de publicações culturais, então foi muito massa. E aí, após a aprovação, que a gente foi sentar mesmo para pensar e esquematizar com mais seriedade, né, como que seria o documentário, afinal de contas não poderia ser qualquer coisa, né, demandaria um planejamento para fazer jus a esse edital. Sim. Então, esse processo que vocês tiveram, porque na Cinemateca estão indicados aí diversos diretores. Isso então não é algo único desse filme, né? Da natureza do Jornal 2. É isso mesmo? Isso. Então, porque quando o fluxo surge, né? Quando a gente delimita o tema, a gente chegou, eu, assim, como estudante de audiovisual, a Paty também, que faz parte do jornal, a gente falou, bom, vamos fazer um doc então. E aí a gente sentou, a gente conversou sobre funções que existem na produção de um documentário, de um filme audiovisual, e a gente chegou a se dividir como direção, produção.
direção de arte, direção de som, edição, para quem vai ficar essas funções. Só que aí, no decorrer, a gente foi vendo que, como o jornal, né, é importante também frisar que a gente é membros do Jornal 2, mas o jornal, ele não necessariamente é a nossa renda. Então, a gente tem trabalhos secundários, todo mundo trabalha, a gente é estudante ao mesmo tempo, então o que faz a nossa disponibilidade e nosso tempo ser muito menor, né? Aí a gente foi vendo que, assim, conforme ia acontecendo a produção, que a gente ia pegando as funções e fazendo o que era possível. Então, todo mundo ia nas gravações, todo mundo também participou na edição, todo mundo fez colaboração na parte da arte, na parte do som, na parte da trilha sonora, fez essa curadoria, fez essa produção, essa organização. Então, foi um processo assim, muito fluido e orgânico, no sentido de que a gente separa a função para a gente ter noção o que, que a gente precisa, né? Tanto o roteiro, tal, a gente separou tudo isso. Só que aí a gente foi vendo que, vamos se virando como é possível pra gente, pra nossa realidade, e vamos produzindo um documentário. Aí chegou no final e a gente falou, não existe um diretor só, não existe um produtor, não existe um diretor de arte, porque a gente estava todo o tempo ali em comunicação, né, para quando assim alterava alguma coisa, a gente tinha o nosso roteiro, mas alterava alguma coisa, a gente se comunicava como grupo, como Jornal 2, e via, a gente trocou isso, está beleza, a gente está pensando em mudar aquilo, tal. Então sempre foi uma coisa que era todo mundo junto e conforme a gente ia podendo também. É uma gestão da sobrevivência, assim, quase, né? Tipo, não tem como. Qualquer iniciativa independente, assim, que se propõe a fazer algo sem os recursos e a estrutura condizente com aquilo, é meio que isso aí que a Sara falou, é se virar mesmo. Então, é uma gestão da sobrevivência ali e fazendo as coisas conforme a possibilidade e a realidade, né? Adequando sempre para a realidade. Então, não foi algo conceitualmente, assim, concebido, não. Vamos apostar em algo colaborativo e coletivo. Primeiro que já é a forma que o Jornal 2 trabalha, com jornalismo, com as nossas vertentes. Então foi trazer essa atuação aí para o documentário também, num escopo muito maior e mais concentrado, né? Bacana também que como vocês fizeram um filme assim, longo, né? Tem mais de 50 minutos de duração, quase uma hora. Então, acho que isso também foi uma demanda, né? Uma necessidade de pessoal, era muito lugar para estar, vocês visitaram muitos lugares, entrevistaram muitas pessoas. Gente, para quem está interessado, o Fluxo 014, Rolê da Quebrada, está disponível na Cinemateca. Vamos assistir, dar aí uma contribuição também, conhecer o pessoal, o trabalho. E essas entrevistas, né? Você acha que esse volume de trabalho também ajudou a fazer com que esse processo ele fosse mais dividido, mas não dividido de uma forma tão certinha, tão estruturada como a gente vê no audiovisual tradicional? Eu vejo assim, né? A gente também teve dificuldades, assim, como a gente faz um roteiro de um documentário e de uma cena que está em constante mudança em Bauru, né? E sempre em movimentação, que são cenas muito grandes, né? E aí a gente delimitou temas para a gente seguir na nossa narrativa, para a gente seguir nas nossas entrevistas, mas conforme ia indo, a gente viu que, tem muita coisa, sabe? A gente pegou só um recorte do ano de 2019, do que estava acontecendo nessas duas cenas, porque são cenas que estão sempre em movimento, são cenas muito grandes em Bauru. Então, eu acho que se a gente quisesse pegar os brutos do fluxo e fazer um fluxo 014-2, daria, tá ligado? Porque é muito conteúdo, são muitas pessoas importantes, são muitas vozes para a gente ouvir também. Então, a gente teve que cortar tanta coisa também, e aí a gente seguiu na nossa narrativa lá para fazer um sentido no final também, de enredo. Mas é isso, o volume do fluxo, eu vejo que inicialmente a gente não pensava nesse tamanho, isso é certo, a gente pensava num. Tanto que a gente até cortou também o pagode, pensando, vamos focar mais no funk e no rap, para também não ser uma coisa tão longa. E aí, no fim, a gente viu que, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para passar. E aí acabou que ficou 50 minutos, que a gente viu também que foi o ideal, que foi o necessário. Mas a gente pensava quando a gente idealizou, acho que a gente pensava assim, no máximo uma meia hora, sabe? Essa parte que você falou da demanda de trabalho foi algo muito concreto de verificar, por exemplo, para decupagem do material que a gente tinha, né? Porque eram muitos takes, muito material bruto de vídeo,
salvo, a gente comprou um HD externo só para salvar esses vídeos. E aí o trabalho de decupagem, né, que é, para quem não conhece, é pegar o vídeo e descrever, né, o que está acontecendo em cada momento do vídeo, em cada cena, para a gente poder, na edição, lendo as partes, saber o que usar. Então essa parte aí necessitou da demanda de bastante gente, assim, de bastante mãos, para ver os vídeos e ir decupando, né, escrevendo o que estava acontecendo. Então, acho que para dar um exemplo específico disso aí que você falou, seria nessa parte, assim, mas teve muitos outros também, né? Então, a parte de selecionar pessoas para serem entrevistadas também demandou várias pessoas, porque às vezes um tinha mais contato com uma área, outro tinha mais contato com um determinado grupo, enfim, então, diversas partes, assim, até para ir nos locais, determinar onde seria, o momento da entrevista, como a Sara falou, todo mundo trabalha, todo mundo tem emprego formal, então, ou estuda, né, ainda está na faculdade, então não era todo o tempo que dava para fazer tudo, então precisou todo mundo estar apto e, né, capacitado para, por exemplo, fazer uma filmagem, porque não era sempre que aquela pessoa que manja mais de filmar estaria disponível, né? Então isso para várias etapas aí da construção. E para vocês, qual que foi a maior vantagem de ter toda essa galera envolvida nessa produção e essa divisão de todas as etapas com todo mundo envolvido? Eu acho que a maior vantagem é isso mesmo que a gente comentou, de poder dividir o trabalho. Porque eu acho que se a gente seguisse as funções como estavam estipuladas, ia ser. Porque ele foi um trabalho feito muito rápido, né? A gente idealiza o fluxo, acho que em abril, e daí em setembro ele já é lançado. E é um documentário de 50 minutos, o que é, né, um puta trampo. É um filme, né? Então, essa é a vantagem mesmo de poder dividir o seu trampo ali, de poder dividir o seu tempo, de ter várias mãos pensando a mesma coisa e se dispondo a fazer o trabalho acontecer. E também, até no final, né, do fluxo, a gente coloca uma lista de agradecimentos, porque sem nenhuma daquelas pessoas o fluxo não ia acontecer, assim, porque a gente recebeu, assim, ajuda de muitas pessoas, tanto no dia do lançamento, quanto na produção. Então, eu tive amigos que me deram carona, assim, nos últimos momentos para ir gravar um negócio que a gente achou necessário colocar. Então, foi, assim, um trampo colaborativo desde a sua ideia até o seu final, até na sua reprodução, no dia do lançamento. Então, eu vejo que é essa vantagem, de a gente poder dividir mesmo esse corre que foi. E, gente, vocês em algum momento se perderam em todas essas quantidades de coisas para fazer? E o fato de ter alguém que fosse ali aquela ordenzinha, tipo, o diretor mandou, você faz, sentiu uma ausência disso? Ou vocês conseguiram desenrolar? Nos perdemos. A gente tanto se perdeu que a Sara chutou o balde e falou, vou para a Argentina. E foi já foi até para outro país, para ninguém achar Nem ela. foi a Argentina. Uruguai, sei lá. Não, brincadeira, ela inclusive, isso foi uma adversidade que a gente teve que saber manejar isso aí, porque ela estava com a viagem marcada já, e, enfim, não teve como adiar. Então, você já imagina, uma equipe reduzida assim, rola até uma desestabilização, assim, mas não sei se seria que a gente se perdeu, assim, nessa acepção do termo, assim, porque, afinal de contas, como a Sara falou, foi um tempo curto que a gente entregou um produto interessante, assim, relevante, cumpriu com o seu papel ali que estava proposto. Claro que demandou muita dedicação, assim, muito suor, né? Coisas impensáveis, assim, de tipo, você tirar tempo livre para fazer essas coisas, por conta já da condição de ter outros afazeres, ter outros empregos. Assim, a gente não se perdeu por conta dessa dedicação aí, de correr atrás, né? E de contar com pessoas muito importantes e principalmente, muito importante ressaltar, principalmente da parte dos entrevistados, das pessoas que a gente foi atrás para entrevistar, que, assim, sensacional, assim, todo mundo, assim, não tem um, assim, que foi ruim, foi complicado conversar, marcar um dia, um horário, acho que o pessoal sempre muito solícito, muitos a gente já tinha contato, a gente já convivia, outros nem tanto, mas assim, então acho que isso facilitou também a parte de filmar. Então a gente agradece muito, assim, todas as pessoas que dedicaram um tempo ali da sua vida para conversar com nós, né, para a gente ter esse tempo com a pessoa, tirar um pouco, extrair um pouco da história da vida dela ou de algum determinado evento que ela está relacionada. Então isso aí facilitou também. Eu não diria que a gente se perdeu, mas demandou, claro,
uma rotina de trabalho muito intensa, assim, muito intensa mesmo. Eu não sei se o Lucas já chegou a trabalhar com isso, mas eu sou veterana da Sara, olha que coisa fofa. Da hora. E, assim, uma coisa que dentro de um audiovisual tradicional de ficção e do que a gente conhece mainstream, é muito improvável, né? Muito pouco usual a divisão da direção. E eu queria saber se vocês acham o que facilitou. Seria o ser independente, o ser documental? Quais que são os fatores que envolvem isso? Se vocês acham que isso poderia ser uma tendência, né? Se vocês fariam isso para um audiovisual ficcional ou acham que seria muito difícil? Eu vejo que como a gente já é um grupo que trabalha muito tempo junto, a gente já é um grupo que tem nossa sintonia lá, nós está ligado da nossa proposta, isso facilitou com certeza. Eu não vejo isso acontecendo, sei lá, numa produção audiovisual, que sejam pessoas independentes contratadas, e aí falar, todo mundo vai dirigir, todo mundo vai fazer o roteiro, todo mundo vai fazer tudo, porque a gente realmente precisa de uma voz falando, olha, é por aí que a gente vai seguir, é mais ou menos aí que a gente tem que fazer. Então, como o fluxo ele já iniciou, como todo mundo junto, todo mundo consciente do que ia ser, todo mundo topando a mesma ideia, aí eu vejo que funcionou, tá ligado? Aí funcionou porque a gente já tem a nossa proposta como jornal e tava todo mundo ali trabalhando para que ele acontecesse, assim. Mas realmente, igual o Lucas falou, tem momentos que tem várias adversidades que rolaram no meio do caminho, e aí a gente foi lidando como podia, então tinham pessoas que em um tempo estavam mais à frente, outras que estavam mais afastadas, porque a gente estava vivendo para fazer acontecer, assim. Mas e também eu acho que o roteiro nisso ele colabora, porque como a gente tinha um roteiro, apesar de que um roteiro de documentário ele é totalmente fluido, né? Porque quem faz o documentário são os entrevistados, né? E a edição depois, porque a gente só é ali uma ferramenta. Eu vejo que é isso que a gente também foi no Fluxo. A gente é só uma ferramenta para mostrar tudo isso que acontece em Bauru. Então, eu vejo que eu não acho que seria uma tendência, mas talvez aí um grupo de pessoas que estejam também muito alinhados e falam, não, vamos todo mundo fazer tudo junto. Aí rolaria, né? Acredito. Eu não sou muito da área do audiovisual, assim, por formação, né, mas por trabalhar um pouco com isso aqui no âmbito do jornal também, que é uma iniciativa independente, então tem muitas diferenças, assim, com algo mais profissional. Então eu não saberia nem dizer, sinceramente, se isso pode ser uma tendência, assim, tendo a entender que de acordo com a vivência das pessoas aí, né, como a Sara apontou, acho que faz sentido, sim. Se tiver uma conexão de trabalho já, uns fluxos já estabelecidos, enfim, pode se considerar que sim, eu acho. Então podemos chegar no consenso de que comunicação e confiança são aí os dois pontos mais importantes aí no processo. Faz um diferencial, eu acho. Com certeza. E comprometimento também, no caso de vocês, né? Porque todo mundo tem aí uma outra coisa para fazer, mas todo mundo se entregando pro projeto. Mas essa ideia do comprometimento, ainda bem, a gente conseguiu difundir bem, assim, entre todas as pessoas do jornal, porque é uma iniciativa que já surgiu com essa ideia de algo independente, então é algo que precisa do corre de cada um para existir. E, de sério mesmo, a gente nem imaginava que seria escolhido no edital do PROAC, foi uma surpresa muito grande, assim, lógico, a gente fez o projeto super bonito, tentando ser escolhido, mas, assim, a gente não esperava. Então, quando saiu esse PROAC, a gente achou uma conquista, assim, tão imensa, e acho que até um voto de confiança, assim, que a gente recebeu, assim, no trabalho da comunicação independente, do jornalismo independente. Então, a gente fez, nossa, com muita vontade mesmo, acreditando muito, apostando muito. Então, esse comprometimento nada mais foi do que a consequência de como que surgiu essa necessidade de fazer o documentário. Lembrando sempre que o foco ali era a continuidade do Jornal 2 enquanto iniciativa jornalística. Então, além do documentário, foram os zines, jornal zine, né, reportagens em formato de zine, que é algo muito interessante também, e videoarte também, que aí na área do audiovisual, que assim foram 5, 6 videoartes realizados, muito interessantes também, com iniciativas culturais da cidade de Bauru, que foi desde o grafite até a orquestra sinfônica, passando por malabares de rua, enfim, tá tudo no nosso YouTube, lá no YouTube do Jornal 2 também, para ser visto, mas
tudo isso englobou o escopo aí do edital do PROAC. Então, foi essa dedicação como um resultado de como que se deu essas iniciativas, como que se deram essas iniciativas. E agora eu vou dar uma puxada de orelha, hein? E esses video arts vocês já cadastraram para a gente ter noção do que está acontecendo? Porque video arts também são aceitas dentro da plataforma. Verdade, não cadastramos, hein? Não. Olha, não só aceitas, como muito bem-vindas. Não, Pois da é, hora, eu vamos com não tinha certeza. pensado nisso, não. Eu fiquei mais preocupado assim, em colocar o documentário logo, mas eu não tinha nem pensado dos video arts. E quais são os títulos da Videos Arts, pelo menos, pra gente já pesquisar aqui? É mais fácil, entra em youtube.com/jornal2 e tem a playlist video art. Aí não tem erro. Tem todos os video arts lá. eu vou deixar aqui a tarefa para vocês cadastrarem pra gente também. Pode. Fechou. Fechou? Gente, eu quero agradecer vocês, mas antes de agradecer vocês, eu quero que vocês, por favor, citem o nome de todas as pessoas que fizeram parte, né, que assinam a produção, /direção, /desenvolvimento, todas as coisas que precisaram desse filme, porque, como vocês podem perceber, gente, a tela, se a gente preencher de todas as pessoas, eu já estava com dificuldade técnica, com nós três. Imagina se eu estivesse aqui com todas as outras pessoas. Mas eu quero que vocês citem os nomes delas, por favor, para que a gente também possa agradecê-los, porque eu assisti ao filme e, assim, é realmente muito tocante. Eu sou uma pessoa de Bauru, eu já fiz projetos junto com o pessoal do hip hop e é muito bacana identificar as regiões de Bauru, identificar os personagens que ali estão, quem continua, quem ainda é super forte no movimento. Então, eu quero agradecer a vocês por ter feito essa fotografia, como a Sara falou, desse momento de 2019, mas que eu, que fiz coisas para a Casa do Hip Hop em 2012, consigo ver o crescimento que teve do setor e o olhar que a gente, né, também com produções independentes, está conseguindo dar para essa identidade da cidade. Então, alguém fale aí o nome de todo mundo. Vai que é tua, Mendes. Bom, são todas as pessoas que compõem o jornal. Tem nós dois aqui, Lucas, Mendes e Sara Vitória. Tem a Bibiana Garrido, tem a Patrícia Domingos, tem a Letícia Sartori, Lorenzo Santiago, Ana Carolina de Moraes e o Henrique Nakandakari. E teve o Paulinho também, né? Que ele trabalhou com a gente na produção de todas as artes de divulgação, no GC, nas artes visuais. Paulo Cavalcante, responsável pelas artes. A Paula também, ela participou de diversas gravações também. Sim, a Paula Betelli, ela não estava no escopo do PROAC, porque ela nem fazia parte do jornal quando a gente encaminhou o projeto, mas ela ajudou bastante também em algumas filmagens e outros trampos, e principalmente, já que a gente está falando dos nomes, a gente conversou previamente aqui dessa live, e a gente achou muito importante também agradecer as iniciativas que nos apoiaram, assim, de forma visceral, assim, e que estamos juntos até hoje, inclusive, que é a Fumacê e o coletivo R Pretas. Então, todo respeito e todo agradecimento para esse pessoal. A R Pretas fez todo um trabalho de divulgação lá no lançamento, na noite do lançamento, que a gente lançou lá na Fumacê. Foi um momento muito especial, assim, de uma comunhão, assim, dessas três iniciativas independentes que são contemporâneas, assim, surgiram mais ou menos na mesma época e que têm a sua atividade pautada e voltada para esse fomento à cultura independente, à juventude daqui de Bauru. Então, fundamental citar esse pessoal aí, e foi uma parceria, assim, que reverberou para outras coisas. No final de 2019 ainda a gente organizou o primeiro prêmio da cultura popular bauruense, também uma iniciativa inédita aí na cidade, premiando essas iniciativas independentes, autorais. Então, a gente só tem a agradecer esse pessoal também. Gente, quero agradecer muito e, assim, quero estimular mais dessas trocas, mais dessas pontes, como essa que a gente está fazendo agora, a Cinemateca Digital Bauruense, junto com o pessoal do Jornal 2. Espero que a gente possa encontrar mais dessas atividades aqui em Bauru. Acho que essa colocação do Lucas é extremamente importante quando a gente pensa nas necessidades de Bauru, né? Para quem é de Bauru, para quem vem de Bauru, é aqui que é a nossa vivência. E olha que riqueza que é, como a Fumacê abraçou todo o projeto de vocês e outras partes da cidade também que acolheram vocês. Acho que isso é extremamente importante agora, a gente pensar com mais carinho para quem está do nosso lado, pensar esses processos, né, de segregação muitas vezes, de diversidade que tem na cidade,
E eu quero agradecê-los de novo. Já falei que ia agradecer, agora vou agradecer de verdade. Obrigada, Lucas, de verdade. Obrigada, Sara, pelo tempo, pela compreensão com os erros técnicos aqui, que no começo, como eu disse para eles, é a primeira vez que eu faço isso sem a supervisão de um adulto. Mas acho que foi muito, muito relevante e muito importante para o diálogo do audiovisual em Bauru. Eu acho que só retomando só esse ponto que você tocou de passagem, assim, acho que o fundamental dessa obra foi ter feito essa radiografia, assim, esse retrato da cidade e da condição absolutamente adversa, né, de dificuldades impostas institucionalmente contra iniciativas marginais, iniciativas marginalizadas, na sua maioria periféricas, negras, enfim, aqui em Bauru, porque é uma situação assim absolutamente assim, absurda a repressão institucional da parte da polícia militar, da parte da própria prefeitura de Bauru. A cidade de Bauru é uma cidade que tem um alto índice de segregação socioespacial, locais só destinados à periferia, locais sem condição de estrutura de equipamentos públicos, e saúde, educação, e que dirá de equipamentos públicos de lazer, então espaço de fruição cultural e artística. Então, eu acho que trazer esse tema do funk e do rap aqui na cidade de Bauru, com um retrato de uma cidade de médio porte, do interior de São Paulo, que guarda suas particularidades também, se a gente for comparar com a capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, acho que é importante, assim, pertinente a denúncia que a gente fez e a afirmação de toda a potência, de toda a grandiosidade da cultura aqui da cidade de Bauru, dos artistas que acabam fazendo esse trabalho de resistência mesmo, tanto os artistas como os espaços culturais acabam fazendo um trabalho de resistência que a simples sobrevivência desse pessoal já é uma resistência, né? Você fazer arte, fazer cultura com toda essa situação é algo que, assim, é inacreditável, né? É uma coisa muito potente mesmo, muito grandiosa. E fica aqui então um convite novamente para todo mundo assistir ao Fluxo 014 e também para quem ainda não cadastrou sua obra na Cinemateca, cadastre, o cadastro é aberto, é gratuito, todas as visualizações que você vê na Cinemateca não vão para a gente, vão para o pessoal do Jornal 2, essa é uma preocupação muito grande nossa, e também um incentivo para vamos representar mais a nossa cidade, vamos filmar mais, vamos gravar mais em Bauru e trazer um pouco mais da nossa identidade para o audiovisual. Gente, muito obrigada. Obrigada. De novo. E espero vê-los em breve, num momento um pouco mais, né? Que a gente possa trocar uma ideia mais de perto e que esse momento chegue em breve. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite, gente. Valeu para todo mundo. E confere lá, então, o Fluxo 014 também. Tchau, tchau. É isso. Obrigado.